A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Livro de Neemias, capítulo 1. A oração de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, lhe sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor Deus, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhes graças perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Capítulo 2. A permissão de Artaxerxes. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumido as tuas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos e cavaleiros, o que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E fui até a porta da fonte, e até o açude do rei, e não havia lugar
por onde pudesse passar o animal que eu cavalgava. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Então, voltando, entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra até então, tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo e reerguemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Porque ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Capítulo 3. A reconstrução dos muros. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Hananel. E junto a eles edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Racená, a qual emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesesabel. Ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os teus nobres não submeteram ao serviço do seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. Ao seu lado reparou Hananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Hur, maioral de Medade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, e de frente de sua casa, e ao seu lado reparou Atos, filho de Razabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Pat-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele e as suas filhas. A porta do vale reparou-a Hanum, os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até de fronte dos sepulcros de Davi, até ao viveiro artificial e até a casa dos valentes. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani. Ao seu lado reparou Razabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Baval, filho de Renadad, maioral da outra metade da parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção de fronte da subida da casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida deste, a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois reparou Benjamim e Razube, de fronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Mazéias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Renadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. Alá, o filho de Uzai, reparou de frente da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os netineus que habitavam em Ofel, até de frente da porta das águas, para o oriente
frente até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção de fronte da torre grande e alta até ao muro de Ofel. Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois dele reparou Zadok, filho de Imer, de fronte da sua casa. Depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a porta dos netineus e mercadores, de frente da porta de Mificade até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Capítulo 4. Os inimigos atrapalham as obras. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou da presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o teu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubres a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, o pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares virão contra nós. Então pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. Também pus o povo de acordo com as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, enquanto edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvires o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e ao nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair da estrela. Também naquele tempo disse ao povo: fique cada um com o seu guarda em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de vigia, e de dia trabalhem na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Capítulo 5. O clamor dos pobres. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos, porque haviam quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Até alguns de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Neemias repreende os ricos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois adverti aos nobres e aos magistrados, e disse
disse-lhes: Usura tomais cada um de seu irmão, e convoquei contra eles uma grande multidão. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos como escravos de acordo com as nossas posses, e vós outra vez vendereis os vossos irmãos a nós? Então se calaram e não souberam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis, porventura não andeis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: Restituir-lhes-emos, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: Assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e fique sem nada. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também, desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão que eu tinha direito por ser governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhes pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, e até aos teus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz a minha parte, e terra nenhuma compramos. Também todos os meus servos se ajuntaram ali para trabalhar. Além disso, dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e também os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, comiam da minha mesa. E os que se preparavam para cada dia era um boi e 6 ovelhas, escolhidos, também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi meus direitos como governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembre-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.